Olá, meu nome é Jonathan, estudo Ciência da Computação na Faculdade UniFG. Estou aqui para apresentar um trabalho em grupo. Estou aqui para falar sobre escalonamento de processos não preemptivos, falando sobre o SJF e o SRTN. A disciplina é Sistema Operacional e o professor é Diego Ribeiro Gomes. Meu grupo é composto por Isabela Lourenço, Guilherme Martins, Erivelto Oliveira, Manuel Moraes, John Melo, Jonathan Simão e Carlos Felipe. Como o índice mostra, vou falar primeiro sobre escalonamento de processos, conceito de escalonamento de processos e seus objetivos. Falarei segundo, escalonamento de processos não preemptivos, os conceitos do escalonamento não preemptivos. Falarei também sobre o escalonamento SJT, o Shoot Job First. Não sei se pronuncia dessa forma, mas irei falar sobre os conceitos, vantagens e desvantagens do STJ. Escalonamento SRTN, o Short Wind Time Next. Também não sei se pronuncia dessa forma, mas vou falar sobre os conceitos e vantagens e desvantagens do SRTN. Escalonamento de processos. Conceito. O escalonamento de processos consiste em distribuir o acesso aos recursos do sistema entre os processos que o solicitam. Ele é responsável por tomada de decisões, repartindo o uso da memória e do processador entre os processos ativos do sistema. Objetivo: otimizar o rendimento dos recursos e priorizar o acesso aos recursos disponíveis. Escalonamento de processos não preemptivos. Conceito: a preempção é uma capacidade de um sistema operacional interromper um processo em execução e substituí-lo por um outro. No escalonamento não preemptivo, quando um processo está em execução, nenhum evento externo pode ocasionar a perda de um uso do processador. O processo somente sai do estado de execução caso tenha o processamento ou execute instruções do próprio código que ocasionem uma mudança para o estado de espera. Escalonamento SJT. Conceito: o escalonamento SJT consiste em um algoritmo que prioriza processos de menor tamanho. Neste escalonamento, quando o processo está em execução, nenhum outro evento externo pode ocasionar a perda do uso do processador. O algoritmo pressupõe o conhecimento prévio dos tempos de execução de todos os processos. É com esse conhecimento, o processo com menor tempo de execução sai da fila de pronto e entra na execução da CPU. E atrás do mesmo, forma uma fila de processos por ordem crescente de tempos de execução. Processos de tempos iguais utilizam a ordem de chegada, FCFS. O primeiro a entrar na fila será o primeiro a ser executado. Um exemplo simples de escalonamento SJT. Como vocês podem observar, existem 4 processos. Cada processo tem tempo de chegada e tempo de execução. O P1, que foi o primeiro processo ao chegar, por isso que ele está 0, ele vai ser executado normalmente e os demais entram na fila. Ao concluir esse processo, eles vão procurar qual é o menor processo entre os que sobraram. Os que sobraram, o menor processo é o P3, que ele vai ter 1. Ao concluir a execução do P3, ele vai procurar o que tiver menor processo, aonde ele encontra 2 processos, o P2 que tem 4 em execução e o P4 que tem 4 em execução. A ordem de chegada é que vai determinar quem vai ser processado primeiro, ou seja, o primeiro que entra vai ser o primeiro que sai, ou seja, o primeiro que chegou vai ser o primeiro a ser executado. Vou falar das vantagens e desvantagens.
A vantagem desse escalonamento, o algoritmo é ótimo, fornece menor tempo médio de espera para um conjunto de processos e OBALTs são favorecidos. Desvantagens: dificuldade em determinar o tempo do próximo ciclo da CPU de cada processo. Escalonamento SRTN. Conceito: é uma variante preemptiva do processo SJF. A fila é organizada conforme o tempo estimado da execução. Na entrada de um novo processo, o algoritmo de escalonamento avalia qual dos processos o tempo é menor, se o novo ou o que está sendo executado. O novo sendo menor, haverá uma troca de processos, onde o que estiver sendo executado vai sair e voltar para a fila para aguardar a sua vez com o tempo que resta no processo. Exemplos simples de escalonamento SRTN. Como vocês podem observar, é a mesma tabela do escalonamento SJT. Aqui, o que vai mudar é a forma de execução, tá certo? A forma de execução aqui, ela vai ser diferente do escalonamento SJN. Vamos lá. O procedimento vai ser o mesmo, vai chegar ao processo 1, como ele vai ser 0, então o primeiro processo. A diferença é que ele não vai esperar terminar. Quando o processo 2 chegar, o processo 7, ele vai parar, vai fazer o cálculo entre eles e vai ver se o processo 1 vai ser executado ou se o processo 2 vai ser executado. Ao decorrer da explicação, vocês vão entender. Tá aqui, tá passando, aí vamos lá, executou o processo 1. Depois de 2 milésimos de segundo, chegou o processo 2, né? Como o processo 2 chegou em 2 milésimos de segundo, o processo 7, ele já executou 2 processos de segundo. Na realidade, não é 2 processos, 2 milésimos de segundo. Ele já executou. Então, por ele já ter executado 2 milésimos de segundo, aqui não vai ser mais 7. Aqui vai ser 5. Aí, pronto, é o que está aqui, ó, de 0 a 2, que foi o segundo processo que chegou nesse processo. Então, aqui, como é 5, aí ele vai fazer o cálculo entre esses dois aqui, entre o P1 e o P2, tá certo? Então, tempo de execução, que é o tempo-chave. 4 é menor que 5, porque no P2 aqui, né, aqui é 5. 4 é menor que 5? Sim, é menor que 5. Então, o tempo de execução P2 vai ser executado, né? E o processo P1, ele vai lá para a fila de espera. Ele vai para a fila de espera, esperar agora a vez dele. Aí, normal. Aí, quando chegar o P3, entre P2, tá? O P1 voltou para a fila de espera. Quem está sendo executado é o P2. E agora quem vai ser executado é o P3, porque chegou. Se vocês observar, de 2 para 4, existe 2 milésimos de segundo, que vai ser a mesma coisa, 2 milésimos de segundo. Tá aqui, 2 milésimos de segundo. Porém, esses 2 milésimos de segundo também vai tirar daqui. Ao invés de ser 4, vai ser 2, porque teve a perca de 2 milésimos de segundo entre eles. Então, aqui vai ser 2. Aí é que tá. Entre 1 e 2, qual é o menor? O menor é o P3, né? Que ele só tem 1. Então, o P3 ele vai ser executado, certo? Aí, vamos lá. O P3 foi executado 1. Só que aí, como tem 1 só, ele já saiu do milissegundo. Então, o P3 ele só vai ser executado 1. Tá vendo que aqui que um 4, a diferença entre o 4 e o 5, né? Que é o P3 e o P4, é 1. Então, esse P3 aqui, ele já foi executado, ele já saiu da fila, né? Então, esse aqui tá ok. O P3 já não precisa mais. Então, entre o P5, né, que é o P4, na realidade, entre o P4, que tem a fila, que tem o número 4 aqui, e entre o P2, que aqui é um 2, tá? Do P2, aqui sobrou 2. Entre o P2 e o P4, qual é o menor? O menor é o P2. Então, se o menor é o P2, a fila de execução vai ser essa.
Então, pode ver aqui, ó, vai ser tudo conforme tá indo. Então, P1, que é 5, perdeu 2, né? De 7 perdeu 2. O P2, que era 4, entre o P2 e o P3 era 2 milésimos de segundo, também perdeu, virou 2. Entre o P1, o P3 e o P5, só tinha um ano de execução, então foi executado. E aqui vai somando, tá certo? Vai ser gradativamente, tá bom? Então, entre o P4 e o P2, entre 4 e 2, que aqui é 2, entre 4 e 2, qual é o menor da fila de execução? P2, então o P2 está aqui. Então, ele vai ser agora executado total, né? Desculpa aí, gente, acho que eu passei pronto. Ele vai ser executado total, então aqui é P2, então ele vai agregar de P5, que é aqui a conta, de 5, ele vai agregar 2. Entre P5, entre P1, que é 5 a execução, e P4, que é 4 a execução, quem vai ser executado primeiro? Vai ser executado o P4. Aí vai estar aqui, ó, P4 sendo executado, né? Então, a soma de P5 da P7, que é os dois que está aqui, mais agora o P4, que o P4 é equivalente a 4. Então, aqui vai ser 11, certo? E o restante, que é o P5 que está aqui, ele vai ser referente, ou seja, ele vai ser proposto na fila sendo o último para ser executado. Então, aqui, meu povo, a forma de execução é totalmente diferente, né? Mas o ciclo em si é o mesmo, né? O escalonamento, ele vai pegar a fila de prioridade, quem tiver menor prioridade, tá certo? Então, assim, esse escalonamento aqui, ele vai ter a soma, ele vai ter que somar, ele vai ter que ver qual será o menor processo, tá bom? Vou falar um pouco sobre as vantagens e desvantagens desse escalonamento, tá? A vantagem: o processo com menor tempo de execução são executados primeiro, ou seja, aquele que tem menor tempo, eles sempre vão sair primeiro, né? Isso é uma vantagem do escalonamento. É uma desvantagem desse escalonamento. O processo que consome mais tempo pode demorar muito para serem finalizados se muitos processos pequenos chegarem, ou seja, quanto mais processo pequeno chegar, mais ele fica indo para a fila, ou seja, mais ele fica na fila, mais ele demora a sair do processo, né? De imediato aí, queremos agradecer a oportunidade que o professor nos concedeu. Gostamos muito da matéria, professor. Muito obrigado aí. Gostamos muito do assunto, né? Agradecemos a todos os grupos que vão apresentar, agradecemos a todos que fizeram, né? E desde já, professor, muito obrigado aí pela oportunidade. Valeu do grupo.